Bom dia! Sejam bem-vindos para mais uma videoaula, dessa vez aula do dia 5. Peguem seus materiais, sentem-se em um lugar confortável que a aula já vai começar. Na aula de hoje nós vamos trabalhar com uma experiência de ciências. Então, aqueles que gostam de ciências e os que pretendem ser cientistas no futuro, preparem-se que a aula de hoje vai ser bem interessante. Vamos lá? Mas antes da gente iniciar a nossa aula do dia, que tal a gente trabalhar um pouquinho com um momento de diversão e também de autorreflexão? Vamos nessa? Hoje nós temos aqui o bingo das emoções. Ao longo da semana nós trabalhamos ali com os emoticons, não foi? Os bonequinhos aqui, ó, representando as emoções que vocês tiveram ao longo aí da semana. E hoje nós vamos fazer um bingo com essas emoções. Como é que vai funcionar? Vamos ver? Lembrando, essa aqui é uma atividade que vai necessitar que você desenhe e ela vai ser offline, ou seja, não vai ser necessário usar a internet aqui, tá bom? Vamos lá. Prepare-se. Separe algumas folhas e desenhe de forma aleatória as carinhas que você está vendo ao lado. Ilustre cada uma das folhas com as mesmas carinhas, mas em posições diferentes. Depois de preparar as folhas, recorte pequenos papéis e em cada um deles desenhe uma das carinhas. Coloque os papéis dentro de um saquinho para que sejam sorteados, tá certo? Então você vai fazer basicamente como se fosse um sorteio, tá bom? Como se fosse, no caso, um bingozinho para você ir marcando na cartela. Entregue uma folhinha e 9 feijões para cada pessoa que brincará com você. Quando o jogo começar, você deverá sortear um papel que está no saquinho e representar, através de uma expressão facial, a carinha sorteada. Depois de identificar a expressão, cada participante colocará na folhinha um feijão em cima do desenho correspondente. Aquele que marcar primeiro a sequência de 3 carinhas ganha um abraço ou um elogio, tá bom? Então aí, ó, façam esse joguinho, esse bingo das emoções aí. Lembrando, o vencedor ganha ou um abraço ou um elogio, tá certo? Pronto. Terminado esse momento inicial do bingo das emoções, agora a gente vai finalmente passar para a nossa experiência do dia, a nossa experiência de ciências, tá certo? Na experiência de hoje nós vamos trabalhar com o tema laboratório científico em casa, ou seja, vocês aí nas suas casas, tá certo? Vão fazer um laboratóriozinho de ciências, vão fazer vários experimentos que a gente vai ver aqui hoje, tá bom? Quem desenvolveu essa aula foram as professoras Carolina França, a professora Luciana Carvalho e a professora Lucilene Ribeiro. Olá, meu pequeno cientista. Aí no lugar onde você mora, é sempre a mesma pessoa que prepara as refeições? E aí, é a mesma pessoa que você prepara as refeições? Ou vocês se ajudam e cada um faz um pouco? Você já participou desse preparo alguma vez? Muitas transformações acontecem no espaço de preparação dos alimentos. Então hoje a gente vai ver aí um pouquinho dessas transformações, certo? As transformações químicas, que a gente já viu isso aí um pouquinho em aulas passadas, não foi? De ciências. A gente vai ver isso aí agora voltado para os alimentos, tá certo? Vamos acompanhando? Investigação. No momento aqui você vai utilizar o seu diário de bordo, tá certo? Para poder fazer o registro dessa parte da experiência. Está admirado por ser chamado de cientista? Pois bem, nessa experiência você será o cientista. Para esse experimento você precisará da ajuda de um adulto, ó, extremamente importante, você precisará da ajuda de um adulto aqui, ok? Você pedirá permissão para acompanhar e observar o processo de preparação de uma de suas refeições e das pessoas que vivem com você. Para isso, você precisará ser muito atento e minucioso e anotar tudo em seu diário de bordo, ok? Então você vai, ó, pedir primeiramente a participação aí de um adulto para poder ajudar você, certo?
e vocês vão aí trabalhar juntos nessa preparação. Pode ser um prato simples, por exemplo, o café da manhã, tá certo? E montando aí, e você, o cientista da vez, tá certo? Vai lá e anota tudinho que foi feito nesse preparo, ok? Existem alimentos que precisam ir ao fogo para amolecer, já outros vão ao fogão para endurecer. Isso é fantástico, não acham? O que será que irá acontecer com os alimentos que serão preparados para a sua refeição? Inicialmente, veja quais alimentos serão preparados e anote em seu diário de bordo. Então você vai fazer o primeiro momento para registrar os materiais, tá certo? Que vão fazer parte aí da sua refeição, tá bom? Aproveite para auxiliar a pessoa que está preparando a refeição. Você pode lavar as verduras, separar os ingredientes para algum prato, descascar algum legume, entre outra coisa. Lembre-se sempre que todos somos iguais e todos devemos nos ajudar. Então, turminha, esse é o momento, tá certo? Da gente dividir um pouquinho, da gente compartilhar um pouquinho as responsabilidades da nossa casa também, tá certo? Faça aí o que você puder com a ajuda do adulto que está com você nesse momento, tá certo? Para preparar aí a refeição, e também lembre de anotar tudinho no seu diário de bordo. Quais são os alimentos que você utilizou, tá certo? O que é que você fez ali naquele momento, a preparação, tá bom? Se você ficou responsável pela parte de lavar os legumes, lave bem direitinho. Tome cuidado aí com a questão do uso da água, certo? Também, para não haver muito desperdício, ok? Lave bem direitinho para evitar contaminações. Isso é um fator extremamente importante quando a gente trabalha com alimentos, tá certo? É a questão tanto da gente higienizar as nossas mãos, tá certo? Antes de trabalhar com o alimento em si, quanto também lavar direitinho as frutas e as verduras que a gente vai utilizar, tá bom? Vamos seguindo. Agora, como um bom cientista, você deve anotar em seu diário de bordo o que aconteceu com os alimentos, tá certo? Você vai anotar aqui, ó, no seu diário de bordo o que vai acontecer com esses alimentos. Quais alimentos precisam do fogo para ficarem moles? Desse aí que vocês prepararam, quais são os alimentos que vocês precisaram do fogo para que eles ficassem molinhos? Por exemplo, macarrão. Macarrão, se a gente não botar lá no fogo para cozinhar, ele fica molinho? Ele fica mole ou não? Hein? O que vocês acham? A gente precisa do fogo, né? Do fogo e da água ali para poder cozinhar o macarrão, tá certo? Então, esse é um exemplo de uma comida precisa do fogo para ela poder ficar mole. E quais alimentos precisam do fogo para ficarem duras? Vamos pensar aqui. Qual seria o alimento que eu poderia pensar? Vou dar um exemplo, não é para anotar isso aí, a não ser que realmente caia no preparo aí do prato de vocês. Por exemplo, vamos ver, peixe, certo? Quem gosta aí de peixe, se você colocar o peixe aí para assar, tá certo? Ele vai ficar ali com aquela camadazinha externa, né? Meio durinha, meio crocante, não é isso? Então aí é um exemplo. E quais alimentos precisam ser higienizados? Ou seja, eles precisam ser limpos antes de se utilizar, antes de você preparar lá no seu fogão ou para a sua refeição de forma geral. Quais são esses alimentos que precisam ser higienizados? Você tem que anotar aí, tá bom? Como são servidos os alimentos? Esse alimento aí, essa refeição, foi servida quente, foi servida fria? Anotem aí para a gente poder saber, tá certo? Lembrando, você vai anotar essas perguntinhas aqui, ó, e responder elas no seu diário de bordo, ok? Não se esqueçam. Ok, então vamos seguindo. Agora, momento de Você Sabia, para conseguirmos mais informações, mais conhecimentos sobre esse assunto. Toda matéria é constituída de elementos muito pequenos que são chamados de átomos. Os átomos, pessoal, são essas figurinhas aqui, ó, certo? Eles são extremamente pequenos. A gente não consegue ver a olho nu e até mesmo com o microscópio não é possível a gente ver com facilidade, certo? A gente precisaria de um super microscópio para poder enxergar o átomo, tá? Todos os materiais possuem os átomos aqui, que são justamente a base, o menor elemento, certo? Menor elemento que existe em todas as matérias, tá bom? Eles são muito inteligentes
estão organizados em estruturas mais complexas, que são chamadas de moléculas. Então as moléculas já são um pouquinho maiores. Quando cozinhamos alguns alimentos, ocorrem reações químicas, ou seja, as mudanças, tá certo? Na estrutura desses materiais, desses alimentos, que causam alteração na forma, na textura ou sabor dos alimentos. Por isso, alguns alimentos endurecem, como você pode ter percebido, como o ovo, tá certo? Por exemplo, e outros amolecem, no caso a batata, tá bom? Então aqui ó, temos dois outros exemplos. No caso do ovo, quando a gente frita ele ou quando a gente cozinha, tá certo? Ele começa a endurecer, ele começa a se unir, tá certo? Ele vai unindo as moléculas lá até ficar uma coisa bem firme, tá certo? Ou mais ou menos ali no caso do ovo cozido, tá bom? Já a batata, como ela é bem dura na forma natural, né? Quando a gente cozinha ela, ela vai ficar lá molenga. Ou até mesmo se você colocar ali para fazer, digamos, pirê, né? Pirê de batata, que é bem saboroso, ela vai ficar extremamente mole, que você vai ali também amassar ela, não é isso? Beleza, então vamos seguindo. Agora é o momento para a gente refletir um pouco mais, tá certo? Vamos lá. Para um pouquinho e observe. Quem preparou a refeição foi uma mulher? Caso tenha sido, é legal só a mulher preparar a refeição? O que é que vocês acham? Anotem aí, tá certo? No diário de vocês. Quais ações podem ser realizadas com pessoas que moram com você para facilitar a vida das mulheres? Pode ser divertido realizar as tarefas em equipe, em vez de deixar só para uma pessoa? Lembre-se, todos moram nesse lugar e todos são responsáveis pelas tarefas que vão deixar o ambiente mais gostoso e aconchegante, tá bom? Então, não é responsabilidade apenas da mamãe ou da vovó ou apenas do papai, certo? Fazer as coisas na casa da gente, tá bom? Cada um, por menor que seja o que você puder fazer naquele momento, certo? Faça para poder ajudar. Isso é uma coisa que você vai desenvolver, certo? Com o tempo, a questão da responsabilidade, tá bom? Para poder ajudar o outro e tornar aquele ambiente que a gente vive um pouquinho melhor a cada dia, tá bom? Aqui ó, nós temos aqui ó um vídeo, tá certo? Do YouTube aqui, que é uma nova educação. Eu vou deixar o link disponível na descrição e também disponível no grupo do WhatsApp para que vocês possam ver, tá certo? Cliquem nele, não esqueçam de assistir, tá bom? Para conhecer um pouquinho mais aqui. É claro, quem não tiver internet disponível, não é necessário acessar, tá bom? Porque a gente sabe que infelizmente algumas pessoas não têm como ter acesso nessa questão, mas quem tiver acesso, procure ver o vídeo, procure ir na descrição para sempre estar acompanhando e tirando novos conhecimentos, beleza? Ok, então vamos seguindo. Agora é a hora de você registrar tudo em seu diário de bordo. Novamente, o diário de bordo aqui ó, aparecendo. Ó. O que você aprendeu na experiência? E aí, o que você aprendeu na experiência? Hein? Digam aí, digam no diário de bordo. Quais as transformações observadas? O que vocês observaram aí de transformação? Botem aí. Quais atitudes você pode tomar para ajudar no preparo das refeições ou em outras atividades realizadas no lugar onde mora? E aí, quais são aí as outras atitudes, as outras atividades que vocês podem estar ajudando para deixar o lugar que vocês moram mais divertido, mais interessante? Hein? Por exemplo, guardar os brinquedos que a gente usou para não deixar lá espalhado na casa, sei lá, varrer a casa se possível para ajudar o papai e a mamãe, ajudar na preparação ali dos alimentos, tá certo? Pense aí e anote no seu diário de bordo, ok? Você precisará dessas anotações para a próxima tarefa. Então, pausem aí o vídeo, tá certo? Pausem aí o vídeo, copiem essas questõezinhas aqui e respondam elas no seu diário de bordo, tá bom? Na próxima tarefa, nós vamos retomar elas, ok? Tudo certinho? Então vamos seguindo. Mãos à obra. Agora é o momento para você chamar a galera, tá certo? Você vai chamar todo mundo que estiver aí na sua casa para poder participar. Vamos lá. Arrume uma caixa de papelão ou outro objeto que possa servir como uma televisão.
Você será o cientista entrevistado e outra pessoa será o entrevistador, tá bom? Então aí, ó, quem lembra lá das aulas de português, a gente trabalhou um pouquinho sobre essa questão também de entrevistado, entrevistador, certo? No comecinho do ano, antes desse período de pandemia, certo? O entrevistado, tá bom? É aquela pessoa que vai responder as perguntas. O entrevistador é o repórter que vai fazer as perguntas para essa pessoa, tá bom? Lá, organize as perguntas e respostas, ó. O importante aqui, ó, vocês saberem quais são as perguntas que serão feitas para que o cientista da vez, no caso a criança, certo, possa responder de acordo com as anotações feitas no seu diário de bordo. Então, aquelas anotações que fizemos lá no comecinho das experiências, tá certo, vão ser retomadas aqui, beleza? Chame a galera e compartilhe tudo o que aprendeu. Bom, então vamos seguindo. E agora, na experiência de hoje, o que é que nós aprendemos? Ajudamos na elaboração de uma refeição na sua casa, levantamos hipóteses sobre a transformação dos alimentos, percebemos que ciências está em nosso dia a dia, tá bom? Então, ó, as ciências, ela não se restringe só a um laboratório lá longe da casa da gente, ou até mesmo apenas na escola, tá certo? Tudo o que nós temos contato no dia a dia, também está lá a ciência, está o conhecimento científico envolvido, certo? Às vezes o preparo de um alimento, tá certo? A questão da conservação desse alimento, da higienização dele, tá bom? Às vezes é o uso, por exemplo, de algum objeto. Por exemplo, aqui, ó. Você sabia que a nossa canetinha, ela é uma ferramenta científica, certo? Ela também possui muito conhecimento científico para poder deixar a tinta dela aqui dentro, certo? Então, vários e vários dos objetos que nós temos no dia a dia, que a gente nem dá bola, a gente nem percebe assim de imediato, certo? Foi necessário muito trabalho, muita pesquisa, muito conhecimento para poder se desenvolver, tá bom? Então, vocês aí, novos cientistas, futuros cientistas, tá certo? Aproveite depois dessa aulazinha de hoje e vá procurando, descobrindo coisas novas que tem na sua casa, tá certo? Que tem a ver com algum conhecimento científico. Não deixe esse momento de curiosidade, certo? Parar aqui. Procurem mais, se interessem mais, tá bom? Nós temos aqui, ó, alguns materiais, ó, para vocês saberem mais sobre a questão das transformações químicas. Nós temos aqui a leitura A Química da Digestão, para que vocês possam ler como é que funciona a digestão no nosso organismo, tá bom? E aqui, ó, outra leiturazinha, A Transformação dos Alimentos. Aqueles alimentos que ficam molinhos quando a gente cozinha ou quando a gente frita, tá certo? Ou então ficam duros quando a gente cozinha, tá bom? Aqueles alimentos que, por exemplo, se a gente não deixar na geladeira, acaba apodrecendo. Isso aí também faz parte das transformações químicas, tá bom? Ok, então agora é o momento de bem-estar da gente, tá certo? Hoje nós vamos fazer a dança da laranja. Quem desenvolveu aqui foi a professora Nancy Campos, tá certo? Do Simplifica. E aqui nós temos aqui a experiência de 10 minutinhos para que vocês possam aí aprender, relaxar um pouquinho a mente, tá bom? E também mover o corpo. Vamos lá? Vamos fazer uma dança maluca sem deixar a laranja cair. Então você vai precisar de uma laranja. Se não tiver uma laranja, você pode usar um substituto, tá certo? Chame alguém que mora com você para brincar. Escolha uma música bem divertida, ó. Vai precisar de uma música bem divertida. Coloque uma laranja entre a sua testa e a testa do seu parceiro. Dance sem deixar a laranja cair. Desafie os seus amigos e parentes a dançarem sem deixar a laranja cair. Então, ó, essa brincadeirazinha, certo? Essa dança aqui, ó, do bem-estar, vocês vão fazer aí com alguém. Vai ser necessário uma duplinha para você, tá certo? E você vai botar uma laranja na testa aqui, ó, entre você e ela, e vão começar a dançar uma dança bem divertida, bem animada, tá certo? E tomar cuidado aí para não deixar a laranja cair no chão, ok? Pronto. E agora, ó, outro momento só seu, tá certo? Ao longo da realização de seus registros, como você se sentiu?
Observe o seu espaço, as suas criações, os registros que tem feito em seu diário de bordo para se inspirar e criar uma pequena história. Então você vai precisar ir ao seu diário de bordo e essa vai ser uma atividade offline, ou seja, não é necessário o uso da internet, tá bom? Quem lembra da atividade que a gente fez lá na aula de artes, tá certo? A gente fez ali o comecinho de um quadrinho usando, não foi? Pinturas famosas. Aqui, ó, você também vai fazer um outro quadrinho, certo? Outra historinhazinha de quadrinho, usando essas realizações que você fez aí, tá certo? Dos registros que você fez no seu diário de bordo, tá bom? Você pode utilizar aqui os emoticons para serem os personagens que vão falar desses balãozinhos aqui, ó, das falas. Ou então você pode também colocar aqueles balãozinhos que parecem nuvens, que são os balãozinhos dos pensamentos, tá certo? Aqueles balãozinhos mais agitados, que são os balãozinhos quando a pessoa está gritando, está agitada, tá bom? Façam aí, registrem o seu diário de bordo e depois nós vamos conhecer um pouquinho mais, tá certo? Aqui, ó. Vamos criar a sua história agora? Como é que a gente vai fazer essa história? Escreva o desenho em seu diário de bordo, tá certo? Você tem as opções. Lembre-se de retomar suas atividades. Olá, eu me chamo, você vai botar aí o nome, tá certo? E eu estou realizando experiências de quê? Você está realizando experiências de quê aqui, nessa historinha? Esses momentos, para mim, estão sendo... Como é que estão sendo? Você vai botar, tá certo? E aí você vai continuar a sua historinha. Para ilustrar, você pode desenhar um bonequinho para representar você nesse momento, tá bom? Você pode fazer essa historinha aqui, como se fosse uma historinha, tipo um conto de fadas, certo? Mostrando aqui essas experiências. Você pode fazer o registro como sendo os quadrinhos, tá bom? Aquele formato que a gente viu aqui, ó. Você pode fazer também, tá certo? Fazer os diálogos dentro de cada quadrinho, tá bom? Bom, por hoje é só, pessoal. Tenham um bom dia, façam direitinho aí todas as experiências. Não esqueçam de tirar as dúvidas no YouTube ou no grupo da gente, tá certo? Quem está vendo pelo YouTube, não esqueça de se inscrever no canal, de clicar no gostei, tá certo? E é claro, de deixar o seu comentário sobre o vídeo, sobre a videoaula de hoje, tá bom? Lembrando, deixe um comentário de forma respeitosa, tá certo? Vamos respeitar a todos e ver a opinião de todo mundo com respeito, beleza? Um abraço forte, por hoje é só. Nos vemos na próxima semana. Tenha um bom final de semana, tá certo? E tchau!